Hora de mais uma entrevista importante para você acompanhar nessa edição. A gente segue, claro, falando sobre a guerra na Ucrânia, agora com o professor de História Contemporânea da USP, Ângelo Segrilo. Professor, boa noite. Bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, o senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, professor. Bom, professor, a gente conversou no primeiro dia, dessa guerra, agora 3 semanas de uma guerra com imagens absolutamente chocantes, relatos muito duros, muito reais de uma situação de guerra. Eu gostaria de ouvir do senhor o que o senhor tem analisado em relação às possibilidades reais de um acordo para cessar fogo e de um arrefecimento. Isso, numa escala de 0 a 10, estaria em que medida nesse momento, professor? De 0 a 10, eu diria entre 6 e 7. Eu acho que nos últimos dias houve alguns avanços, e são avanços, infelizmente, não tanto pela astúcia dos diplomatas, os argumentos dos diplomatas ou a inteligência dos diplomatas, mas eu acho que um pouco pelo esgotamento de ambos os lados. O esgotamento da Ucrânia, que é óbvio, vem até pelo lado militar, mas eu acho que a Rússia também está sentindo o golpe, principalmente o golpe das sanções, sanções econômicas, que são vistas geralmente como tendo efeito no longo prazo, mas a Rússia, pelo grau das sanções, ela está sentindo os efeitos imediatamente. E o Putin, a despeito de toda a sua retórica, eu acho que ele vai ser obrigado a baixar o seu nível de exigências e talvez encontrar aí um meio termo, deve girar em torno da famosa neutralização da Ucrânia, tornar a Ucrânia um país neutro. Uma coisa que o Zelensky talvez seja obrigado a aceitar e talvez possa se fazer um acordo diminuindo aquelas exigências maiores do Putin, tipo desnazificação ou desmilitarização total. Eu acho que vai caminhar nesse sentido, de afunilar em cima da questão da neutralização da Ucrânia. Sim, o áudio não está tão maravilhoso, mas a conversa é importante, dá para entender o contexto da fala do senhor. Quando o senhor fala de esgotamento de ambos os lados, quando a gente olha apenas para o lado ucraniano, a gente vê cenas terríveis, de ataques, de mortes, de êxodo, mas a gente também vê uma população, eu digo como um todo, lutando e lutando muito, inclusive surpreendendo Putin e Moscou, que contavam com uma vitória rápida, esmagadora. E não é o que acontece, claro, com a ajuda que recebe do Ocidente, de armamentos, enfim, mas também com a tal disposição da população ucraniana em defender aquilo que ela não abre mão de jeito nenhum, professor. Primeiro de tudo, está realmente havendo um pequeno eco aqui no meu áudio. Tudo bem. Eu acho que a questão do valor dos ucranianos, da luta que eles estão tendo, primeiro de tudo, independentemente de serem ucranianos, os povos que geralmente defendem a sua própria terra, defendem com unhas e dentes, Às vezes é porque não tem nem mais para onde ir. Então, essa coisa de estar defendendo a sua pátria, a sua terra natal, já lhes dá uma vantagem nesse sentido, A pessoa luta com muito mais vigor pela sua pátria do que simplesmente por dinheiro ou em algum outro país. Mas, além disso, os ucranianos surpreenderam também porque estiveram bem preparados militarmente. Os ucranianos, isso não tinha sido notado, já começaram uma preparação, já mesmo antes de 2014, e que se acelerou muito a partir de 2014. Houve treinamento das Forças Armadas, houve a vinda de equipamentos do exterior, então eles já chegaram nesse ano mais preparados. E os países ocidentais estão enviando também muita ajuda militar. Então, tudo isso junto realmente surpreendeu o Putin e fez a resistência ser muito maior do que se esperava inicialmente. Em relação às sanções, professor, ao tal esmagamento econômico, ao isolamento, então, da Rússia, dá para ficar ainda mais pesado? Dá para o cerco aumentar
mais ainda? Teoricamente dá, né? O tal do botão nuclear que todo mundo falava, excluir completamente a Rússia do SWIFT, isso ainda não foi feito. Foram excluídos setores vitais, bancos vitais, o que é um golpe terrível, terrível, né? E poderia-se também se criar um embargo total do petróleo e do gás. Isso seria quase que mortal para a Rússia, mas seria mortal, acho que, para o resto do mundo também, porque seria difícil para a Europa, por exemplo, como é que ela ia viver sem o gás russo esse ano, né? Então, o Biden já disse que vai acabar com a importação de petróleo do russo imediatamente, mas a Europa não pode fazer isso imediatamente, vai fazer gradualmente. Então, há ainda espaço para aumentar as sanções, mas isso também vai ter repercussões nos países do Ocidente. Professor, quando o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, deu aquela declaração, se eu não me engano, há 2 dias, sobre a possibilidade de uma guerra nuclear, deu frio na espinha, né? O mundo viu aquilo com muita preocupação, claro, não poderia ser diferente, porque Guterres não tem, né, esse tom alarmista. Como é que o senhor entendeu? Olha, eu acho que é um aviso importante, né? Se eu tivesse que apostar dinheiro agora, eu diria que não vai haver guerra nuclear. Estamos contando com os atores agindo racionalmente. Sim. O problema é que nós sabemos que a guerra muitas vezes sai da fronteira do racional. Não somente a guerra exacerba sentimentos na população, mas às vezes até entre os atores, os homens de Estado mais racionais. Muitas guerras foram começadas com ninguém querendo. A Primeira Guerra, por exemplo, foi um caso desse. Nenhum deles queria a guerra, nenhum deles acreditava que teria uma guerra generalizada e, no entanto, ela acabou acontecendo. Então, esse é o grande medo, porque o Putin mencionou as armas nucleares no início e como o Putin andou surpreendendo muito, a maioria dos especialistas, inclusive eu, não achava que o Putin ia atacar a Ucrânia por toda parte. Eu achava que ele ia se limitar, ele ia defender aquelas 2 províncias rebeldes de origem étnica russa, né? De maioria de origem étnica russa. Então, como Putin já surpreendeu até agora, há que se ter cuidado também nessa questão nuclear. Professor, onde Zelensky fala, ele toca o coração das pessoas, né? Das plateias, eu me refiro, de todos esses congressos que ele participou, que ele está participando. E a reação é muito forte, né? As pessoas levantam ali, aplaudem de pé. Zelensky ganhou uma musculatura política na resposta, né, dessa guerra planetária, surpreendente também. Sim, ele surpreendeu, porque ele estava até em baixa em termos nas pesquisas e tal, e depois surpreendeu agora. Uma parte é o heroísmo do povo ucraniano, né, que está resistindo. Então, ele incorpora esse heroísmo. Então, ele cresce com isso. Mas ele também é um homem da comunicação, né? Ele era um ator, ele tinha sua própria companhia. Ele não é só apenas um ator, ele também tinha uma companhia de comunicação. Então, ele transita bem nesse meio da comunicação. E ele tem usado... É claro que existe um conteúdo, é o heroísmo do povo ucraniano que ele está incorporando. E o seu próprio heroísmo pessoal. Ele não saiu, como os próprios americanos tinham oferecido a ele não saiu do país. E isso foi muito importante para dar esse ânimo aos ucranianos. E também ele é um bom comunicador, ele conhece os caminhos da comunicação e está fazendo discursos muito efetivos. Ele geralmente fala sempre com imagens que tocam a plateia dele, né? Então, quando foi ao Canadá, ele falou, imaginem Montreal sendo bombardeada, né? Hoje, nos Estados Unidos, né, para o Congresso, ele falou, né, fomos atacados no espaço como vocês em 11 de setembro, né? Falou em Pearl Harbor, o ataque inesperado. Então, ele é muito efetivo na sua comunicação. Falando em comunicação, o que o senhor achou da declaração do presidente americano Joe Biden sobre Putin ser um criminoso de guerra? Olha, o Biden, às vezes, ele solta umas inesperadas que eu acho que os assessores dele ficam meio... como daquela vez que ele chamou
o Putin de um assassino, né, um killer. Sim. E ele chamou hoje de criminoso de guerra. Eu não sei se isso é muito útil, principalmente nessa escalada final de negociações, mas ele foi sincero, né? Professor, quando o senhor fala escalada, esse momento final de negociação, tomara que sim, tomara que a gente esteja caminhando. Não é um consenso isso, né, sobre esse fim da guerra, mas tomara que sim. O mundo torce para que esse conflito chegue ao fim, sem dúvida. Professor de História Contemporânea da USP, Ângelo Segrilo, muito obrigada, professor, pelo papo. Uma boa noite e até uma próxima, professor. Sou eu que agradeço o convite. Boa noite a todos.